De ontem para hoje, eu concluí 3 livros. Sim, pasmem, 3 livros. Eu tô ou não tô? Por sucesso. É velha, mas eu fui com meu look, né? Temos que servir, não é mesmo? Aqui e depois a gente volta, tá? Começando mais um vlog neste canal. A câmera tá um pouco torta, eu acho. Pera, deixa eu arrumar, gente. Aí, deu. Tem um nível no tripé, tá? Começando mais um vlog. Gente, se o som desse take tiver diferente dos demais, é porque eu tô fazendo um teste pra ver como que vai ficar o som do vlog se eu gravar com a minha câmera, né, e não com o celular, como eu tenho gravado os vlogs, pra gente ter uma qualidade melhor de imagem, mas sem que eu precise colocar lapela, né, porque eu não tenho outro microfone, então eu tô fazendo um teste porque eu deixo o microfone interno da câmera num volume ok e eu quero ver como é que vai ficar, tá? Então se esse take ficar um pouco diferente aí do volume dos próximos, saibam que é isso. E estamos começando que dia? Domingo, dia 2 de outubro. Dia das eleições, gente. Eu já votei, tá? Então, gente, eu já votei. Tá? Fui com um look todo especial pra votar, uma blusa vermelha. É velha? É velha, mas eu fui com o meu look, né? Temos que servir, não é mesmo? Então, gente, eu vim só começar esse vlog com vocês mesmo, porque assim, eu votei cedo, acabei ficando tipo 2 horas na fila. Levei livro? Não, porque o que acontece? Quando eu votei na eleição, a última eleição que teve foi pra prefeito e senador. Mudou a minha sessão eleitoral. Sessão? Enfim, mudou a sala que eu voto. Eu confundo sessão com zona eleitoral. Mas é sessão mesmo. Peraí, eu vou conferir. Eu tava certa. Sessão é a sala. Mudou a minha sessão, né? Porque eu fiz a biometria. Aí agora até eu e meu pai votamos na mesma sala. Porque antes a gente votava em salas diferentes. E na eleição passada, eu acho que não tantas pessoas dessa zona eleitoral não tinham feito, né, biometria. Então tava vazio, sem contar que é menos candidatos, é mais rápido, mas tava mais vazio. Dessa vez parece que eles pegaram, tipo, tá muito cheio. Assim, o próprio mesário, que é mesário sempre naquela mesma escola, falou comigo, falou, tá mais cheia essa sessão mesmo. Então assim, eu fiquei 2 horas na fila. Não levei celular, né? Porque eu não uso o título, tá? Eu prefiro levar o título e a identidade. Já que eu tive que lá tirar o título, agora eu vou usar ele. Eu tava sem celular, meu pai levou o dele, mas desligou. Eu percebi que era, como estava bem tarde, que eu já estava 2 horas na fila, porque eu comecei a sentir fome, tá? Mas é isso, então eu tô aqui hoje gravando, tá? Tenho 2 vídeos pra gravar, tô gravando o trecho desse vlog também, porque é aquilo, né, gente? Já votei, já fiz a minha parte, e agora, né, tem que esperar, dar 5 horas pra apuração começar. Então, assim, né? Aquilo que eu falei com vocês no vlog anterior. Minha parte eu já fiz, não dá pra sofrer por aquilo que eu não tenho controle, tá? Depois que eu terminar de gravar, eu vou assistir o episódio de Os Anéis de Poder dessa semana, que eu ainda não assisti, e, né, quem sabe, ler um pouquinho de Mistborn, que é a minha leitura atual. Mas esse é o tempo de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 6 de outubro. Gente, eu dei uma parada na leitura de Tudo é Eventual, tá? O meu Kindle descarregou e lá em casa ele ficou, tá? Então eu tô andando só com o posto da Ascensão na bolsa. Tô gostando, tá? Mas eu queria comentar uma coisa. É impressionante o quanto que o Elend, assim, ele é um rei justo, ele quer ter medidas menos autoritárias, né? Então, ele quer ouvir mais as pessoas, ele quer a liberdade dos Scar. Mas, assim, ele é um pouco atrapalhado, né, tadinho? Ele faz umas coisas que, assim, tipo, sabe? Faz com que as outras pessoas que querem poder muitas vezes não o respeitem. Ele tá aprendendo isso, tá? Vamos ver aí o que vai acontecer daqui pra frente.
Eu também tô muito interessada num Nascido das Brumas que aparece nesse livro, que é o Zane. Eu não sei pra onde esse personagem vai, tá? Mas eu não sei, assim, eu acho que ele tá no presente momento numa situação que ele é meio que o antagonista da Vin, mas pelo pouco que ele conta de quem ele é e das coisas que aconteceram com ele, a própria forma como ele pensa e vê as coisas, parece que ele tem uma história meio triste e de, assim, repressão, sabe? Eu tô tentando falar de um jeito que não dê muito spoiler pra quem não lê os livros. Então, assim, eu não sei se de repente ele vai se voltar contra o opressor dele. Nesse momento ele tá de um lado. Ele tá meio que antagonizando a Vin e o Elend e todas as pessoas que estão lá com eles. Eu não sei se ele vai seguir nesse caminho até o último livro, sabe? Então, sobre Mistborn, é isso. Amanhã a gente vai cortar esse cabelo, tá? Porque assim, já não tá mais formando cacho, tá certo que assim, lavei ele na sexta, não, no domingo passado, no domingo passado, eu lavei sexta e lavei domingo. Então assim, já não tem mais cacho nenhum, mas o tamanho dele já tá começando a me incomodar. E quando o tamanho do meu cabelo está começando a me incomodar, é sinal de que eu tenho que cortar ele. Então, amanhã eu vou cortar o cabelo. Vou aproveitar que sábado eu tenho um chá de bebê pra ir e vou cortar o cabelo amanhã, depois do meu expediente. E futuramente, ainda esse mês, eu devo pintar ele também. Então, mas vocês vão me ver primeiro de cabelo cortado, tá? Então eu vou fazer um efeitinho aqui e depois a gente volta, tá? Como diria Carol Conká, uma nova mulher. Gente, então, fui na sexta-feira, fui cortar o cabelo, tá? Só pra constar, hoje é domingo, dia 9 de outubro, tá? Fui cortar o cabelo na sexta e... Aí tá, beleza. A minha ideia, que eu acho que eu falei até no take anterior, que não seria uma mudança só, e que a outra provavelmente vocês veriam no próximo vlog, era pintar o cabelo já, tipo, nessa semana, né? Tipo, depois do feriado, sabe? Mas eu vou adiar um pouco esses planos. Por quê? Tem mais ou menos. Deve ter um ano que eu não. Um ano, um pouco mais de um ano, tá? Que eu cortei o cabelo, né? Vocês repararam que eu fui deixando ele crescer, né? Ao longo dos vídeos. Vocês viram isso e tal. E aí, sempre que eu corto nesse salão, é um salão específico pra cabelo cacheado, eu aproveito e já, sempre que eu vou cortar, eu já aproveito e já hidrato. A minha ideia na época era hidratar lá, porque esse tipo de hidratação que eu faço, você pode fazer ela só uma vez por mês. E aí eu sempre vou hidratando meu cabelo em casa, tá? Foi o que eu fui fazendo, só que eu não voltei mais lá para poder hidratar o meu cabelo por conta da pandemia e todas as outras questões aí envolvidas. Então eu tava hidratando meu cabelo só em casa, né? Aí, quando eu comecei a trabalhar, eu sempre lavo meu cabelo 2 vezes por semana. Só que quando eu comecei a trabalhar, eu não tava fazendo mais isso, porque assim, com o cabelo grande, agora que tá curto vai rolar de eu fazer isso. Mas com o meu cabelo grande, ele demora muito pra secar, principalmente no inverno. Eu tenho muito cabelo, então demora. No verão até que vai relativamente de boa. Então, o que eu tava fazendo? Lavando uma vez por semana. Ou sexta, se eu for gravar no sábado, eu lavo na sexta. Ou no domingo, se não for gravar no final de semana, eu lavo no domingo. Ou não for ter nada no final de semana, vou ficar só em casa. Lavo no domingo pra durar a semana inteira. E aí, segurando só com... amassando e tal. Então, assim, meu cabelo ele só é penteado mesmo com pente molhado. O restante dos dias, quem é cacheada sabe, entende como vai amassando e tenta não amarrar, né? Dorme sem amarrar, dorme com o cabelo solto, faz um coque só com uma chiquinha em volta do cabelo para não dar nenhum tipo de nó no cabelo, né? E aí, por isso, né, a gente tem aquela questão da gente poder perder só
da gente poder perder até 100 fios por dia. O que acontece quando você não penteia o cabelo com pente todos os dias é que quando você lava, isso foi uma moça desse mesmo salão que eu trato o meu cabelo quando eu comecei a ir lá, mas numa outra unidade dessa que eu fui na sexta, me falou. Ela falou, olha, então é normal, vai sair um monte. E aí, como o meu cabelo estava grande, ainda, tipo, um chumaço de cabelo que tem, né, na hora que sai, que lava, que são, sei lá, vamos lá, 100 fios, são, vamos colocar, 6 dias da semana, né, porque eu lavaria no 7º, lavando uma vez só por semana. Então, seriam 700 fios. Parece bem mais. Ok, eu já reparei que a minha franja está um pouco mais rala, mas assim, franja eu nunca consegui ter. E que aqui também tem umas coisas, só que uma vez uma moça falou, olha, o seu cabelo está crescendo, você tem fios novos aí. Beleza, guardem essa informação. Fui nesse salão e eu sempre vou, esse salão que eu sempre trato, ele é uma rede de salões. Eu sempre vou numa mesma unidade, que é bem longe da minha casa. Na verdade a outra também é, mas essa é bem mais. Dessa vez não deu pra ir. Aí eu fui numa que tem um pouco até mais perto da minha casa, perto de onde eu trabalho e tal. E eu já tinha ido nessa outra unidade uma única vez. E deixei de ir, fiz até uma reclamação no site deles. E eu vou ter que fazer a mesma reclamação. Na primeira vez que eu fui nesse salão, eu também lavei, cortei, ele também estava grande. Esse mesmo esquema, porque assim, eu tenho um histórico de cortar deixar o cabelo crescer um tanto e depois vim cortar ele aqui, né? Porque assim, eu já tive problemas de chegar, tipo, com o cabelo mais ou menos aqui um pouco abaixo do ombro e falar pra moça, pode cortar acima do ombro e ela cortar bem mais o meu cabelo. Então foi a forma que eu encontrei depois de dar muito azar com o cabeleireiro. Inclusive, a moça desse salão que eu fui agora que cortou meu cabelo, ela é ótima, tá? Ótima. Mas assim, não é a mesma pessoa que corta o seu cabelo, que lava e hidrata o seu cabelo. Que foi com quem eu tive problema. Da outra vez que eu fui nesse salão, a moça, né, a única outra vez que eu fui nessa unidade deste salão, porque eu frequento uma sempre e com essa outra unidade que eu frequento eu nunca tive problema, a moça esfregou a minha cabeça com muita força, ao ponto de eu chegar em casa gritando de dor de cabeça. E aí, na ocasião, ela falou que, ai, seu cabelo tá caindo. Só que sim, ela esfregou meu cabelo com muita força. Dessa vez aconteceu a mesma coisa. A moça, só que assim, a forma como ela falou, e logo depois que essa moça falou isso na época, eu voltei nessa outra unidade que eu ia sempre, ela falou, não, seu cabelo não tá caindo. Aí eu falei, olha, esfregaram minha cabeça com muita força, a senhora provavelmente foi isso. Beleza, passou. Agora, sexta-feira, estou eu lá, serena e tranquila, tentando lavar o meu cabelo. Lavando meu cabelo, lá, a moça tá lá lavando meu cabelo. E ela esfregou a minha cabeça com muita força também. Ela falou, nossa, seu cabelo tá caindo muito. Só que assim, tá, eu até agradeci ela, porque tipo assim, tá, é função dela falar isso, agradeço. Mas a forma como ela falou isso, gente, quando vocês forem falar alguma coisa pra uma pessoa, um profissional, enfim, falem isso com calma. Não falem em tom de desespero, tá? Se eu não tivesse tido essa mesma experiência nesse outro salão, assim, sabe, eu teria... Assim, eu fiquei assustada, eu fiquei bem assustada. E como eu tive o episódio da crise de ansiedade, que eu assisti o vlog anterior, sabe? Agora eu vou reparar. Mas aí começou assim, nossa, seu cabelo tá caindo muito. Aí fica aquela preocupação. Chamou a moça lá que usa roupinha diferente, que parece que é a gerente daquela unidade. Não, porque o cabelo dela tá caindo muito. Meu Deus. E assim, o jeito como ela falou me deixou bastante assustada. Aí, e assim, eu já tava olhando um negócio que é um novo tratamento que eles têm, que engrossa, tava vendo assim, tinha um cartaz. E eu tava olhando, não sei se ela percebeu que eu estava olhando, que é um novo tratamento que eles têm pra engrossar o cabelo, fazer o cabelo crescer. Enfim, eu falei, olha, pode ser uma boa ideia, né? Engrossar o fio, o máximo que vai acontecer aqui é, né, dar volume. E, gente, eu tenho muito cabelo, tá? Muito. Aí eu fiquei assustada, porque assim, se eu tenho muito cabelo e ela reagiu dessa forma, o que eu imaginei é que tinha tufos de cabelo aqui faltando. Eu juro pra vocês que eu cheguei em casa, mexi aqui tudo, não tem, tá? Aí ela falou, não, porque nós estamos com um novo serviço. Aí chamou a gerente me entregou um folhetinho e me explicou. Eu até vou fazer esse novo serviço, porque eu até gostei. Mas não vai ser nessa unidade, porque eu achei a reação muito, sabe? E aí, quando eu fui cortar o cabelo, a moça que foi cortar o meu cabelo, ela perguntou se foi tudo bem.
eu acho que eu devia estar com uma cara de muito assustada. E aí, além dela ter sido um amor, a moça que cortou meu cabelo, que foi outra moça, ela falou, não, ela foi bem mais calma na hora de falar. Eu também tive, ela também teve Covid, e eu ainda fui mãe, então cai muito cabelo, mas fica calma. Entendem a diferença de reação de uma profissional para outra? Uma me deixou, assim, se eu tivesse, eu fiquei extremamente nervosa. Mas eu tentei manter a calma. Se eu não tivesse tido a experiência, e ela esfregou minha cabeça com muita força, a moça que lavou. Se eu não tivesse tido uma outra experiência parecida nessa mesma unidade da moça esfregar o meu cabelo com muita força e depois alegar que o meu cabelo estava caindo, eu teria na hora comprado um serviço a mais. Assim, eu falei, não, eu guardei o papel e eu vou fazer na unidade em que eu sempre sou atendida. Assim, esse negócio de esfregar a cabeça da pessoa com força não é um padrão dessa rede de salões, tá? Não é. Porque assim, eu trato meu cabelo desde que eu parei de pranchar o meu cabelo, eu trato meu cabelo com eles. E o atendimento na unidade que eu sempre vou é excelente. E nessa, eu não sei o que acontece. Eu não sei se eles instruem. Não é um jeito deles de lavar a cabeça, sabe? Não é. Porque os produtos deles são todos próprios. Não é um padrão do produto, sabe? Você não tem que esfregar a cabeça. Porque assim, é o mesmo shampoo que a gente compra lá pra poder lavar na nossa casa. Não é um padrão do produto. Tipo, você tem que esfregar a cabeça da cliente com muita força para o produto poder agir. Não. E não é um padrão da empresa, porque eu já fui em outra unidade, elas não esfregam a cabeça dessa forma. É dessa unidade específica, que eu fui 2 vezes na vida. E assim, para nunca mais, lá vou eu no site deles de novo, fazer a mesma reclamação. E aí, aquela história, gente, eu vou observar. Vou voltar a lavar o cabelo, agora que ele tá mais curto, vou voltar a lavar o cabelo. Não vou lavar mais só uma vez na semana, pra observar, né? Quantos fios que eu tô perdendo por dia. E de todo jeito eu vou fazer esse negócio, mesmo porque assim, ele é pra crescimento e engrossar fio. Assim. E aí eu não vou pintar, eu vou dar mais algumas hidratadas nele. Porque, inclusive, eles oferecem serviço de tintural também. Eu falei, olha, tava pensando em pintar. Ela falou, não pinta. Então, assim, né? Mas, enfim, vou levar em conta a recomendação dela, vou olhar isso. Mas não vai ser nessa unidade. Porque, assim, a forma como uma das profissionais que me atendeu foi... Tipo, eu acho que não se reage assim. Vocês precisam ter calma na hora de falar com as pessoas, porque, né? Eu acho que eu fiquei ainda mais atenta a isso depois que eu tive a crise de ansiedade. Tanto que eu cheguei em casa, eu falei, nossa, eu fiquei pensando nisso um tempão. Eu falei, não, preciso respirar fundo, fazer alguma coisa pra me acalmar, porque eu não estou afim de ficar nervosa por um treco desse. Porque a forma como ela falou me deixou muito assustada. E assim, não precisava. Porque a outra, a que foi cortar o meu cabelo, foi super. Olha, eu também tive. E o cabelo dela é lindo e maravilhoso. Não, faz. E assim, isso acontece, sabe? E aí eu achei muito estranho que na hora que ela chamou o gerente e a gerente me entregou, ela falou, não, ela já pode fazer semana que vem. Tipo, essa hidratação que eu sempre faço, eles recomendam que ela só pode ser feita uma vez por mês. Se eu só posso fazer ela uma vez por mês, como é que semana que vem eu já posso fazer outro serviço? Aí eu não sei se, tipo, essa rede de salões, ela tem coisas que são lojas que são próprias e lojas que são franqueadas. Eu acho que essa que eu fui sexta-feira, ela é franqueada, porque a diferença do atendimento, assim, do padrão geral do atendimento, para outra unidade, que eu acho que pode ser própria ou pode ser alguma outra franquia que está simplesmente atuando melhor, é assim, totalmente notável, né? E você consegue perceber isso. Não sei se vocês estão muito atentos, mas tem algumas redes de principalmente de franquia, você consegue perceber as lojas que são franqueadas pela forma de diferença de padrão de atendimento, sabe? Mas é isso, gente. Eu ia pintar o cabelo, não vou por enquanto. Vou dar mais uma cuidadinha nele, né? Porque ficamos, né? Ressabiadas e é isso aí, tá? De leituras, eu sigo lendo Mistborn. Eu comecei, gente, a ler Headstopper pelo celular. Porque eu não consigo ler HQ no Kindle, tá? Fica muito pequenininho, meu Kindle é o Kindle 8ª geração, então não dá. Só que eu assino a Storytel, que tem livros, né, e-books pra você ler, audiobook. E eu me deparei lá com a Headstopper. Aí baixei os quatro, eu não sei quantos volumes Headstopper tem, mas eu baixei 4. Não sei se tem mais.
tá? Baixei os 4 volumes e aí eu tô vendo lá, editora Ciranda. Ué, gente, mas será que é o seguinte pra publicar as coisas no Storytel tá mudando de nome? Porque assim, a HQ não saiu aqui no Brasil com outra editora. Não, tá em português de Portugal. Só que aí que tá. Quando eu percebi que estava em português de Portugal, que foi quando o personagem falou alguma coisa muito diferente do que seria do português do Brasil, eu já estava envolvida pela história. Então agora eu vou ler os 4 Heartstopper em português de Portugal, gente. É isso, tá? É isso, infelizmente. Inclusive, editora seguinte, vamos providenciar aí Heartstopper no Storytel? Em português? Seria bem legal mesmo. Porque é divertidinho. Eu já tinha lido, tipo, poucas páginas e não consegui parar. Falei, agora eu vou ler em português de Portugal, porque agora eu quero ler esse negócio. E é isso, gente, tá? E aí eu vou assistir a série em algum momento também. Ei, gente, hoje é terça-feira, dia 11 de outubro, e de ontem para hoje eu concluí 3 livros. Sim, pasmem, 3 livros. Eu tô ou não tô? Por sucesso. Foram 2 audiobooks e um e-book de uma HQ, tudo graças a Storytel, tá? Storytel, me patrocina, vamos fazer uma parceria? Sério mesmo? Vamos fazer uma parceria? Vocês estão ajudando demais a minha meta de leitura desse ano. Então, concluí a Ilha do Tesouro, que eu tava... Gente, se a câmera estiver torta, me desculpem, porque eu não consegui me entender com esse tripé hoje, tá? Concluí a Ilha do Tesouro, tá? Eu já tinha lido esse livro há anos atrás, na época da escola, numa dessas versões que existiam na minha época, que eles distribuíam em escolas públicas, que era uma versão meio que cortada da história, editada e tal. Na época, eu gostei pra caramba. Dessa vez eu gostei também, mas... sei lá, gente. Eu acho que por estar ouvindo, em algum momento, eu perdi a atenção em alguma coisa e perdi algum detalhe, tá? Mas foi divertido. Em algum momento eu quero ler de novo esse livro em formato físico. Então, né, ler com os olhos, no caso. Então, mas eu gostei, assim. Eu já li... esse é o segundo livro do Robert Louis Stevenson que eu leio. O primeiro foi O Médico e o Monstro, que também, assim, gostei, mas não é aquela coisa, sabe? Só achei legal mesmo. Ele tem um estilo de escrita que eu acho que é bem, assim, dele, sabe? Mas não tenho muito mais a falar a respeito. Mas é aquela história, quem gosta de livro de pirataria, com viagem, aventura, pirata um enganando o outro, vai adorar, assim. E é engraçado que eu fiquei lembrando das referências que tem de A Ilha do Tesouro em Dragões de Éter, que é uma série de fantasia, tá até aqui o meu box, ó. E os meus outros livros, que eu tenho os 3 primeiros livros duplicados, na versão da Leia e na versão da Melhoramentos. Que o Rafael é uma das inspirações do Rafael Dracuna, eu fiquei lembrando disso, e assim, tem me dado muita vontade de reler Dragões de Éter de novo, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que eu vou ver se, sei lá, alguma amiga minha anima pra ler junto comigo, porque a leitura coletiva com vocês eu já fiz, tá? Inclusive, vou deixar a playlist dos Bravando Nova Éter nos cards, tá? Porque eu já fiz vídeo aqui com e sem spoiler. Leiam essa série, é muito boa, gente. E aí, eu também ouvi o audiobook de Galateia, da Madeleine Miller, mesma autora de Circe e de A Canção de Aquiles, que eu já li. Galateia, gente, é também inspirado na mitologia grega, no mito do Pigmaleão, eu acho que é esse o nome. Eu não lembrei de olhar na sinopse antes, e não é uma das lendas da mitologia grega que eu domine, mas ele basicamente é um escultor que esculpe um dia uma escultura de uma mulher e se apaixona por ela. E aí a deusa Vênus, se eu não me engano, vê aquilo e traz essa estátua à vida. E eles também têm um filho e tal. Na versão original, o Pigmaleão e a Galateia, que é um conto do Ovídio,
no original ela não tem esse nome, mas a Madeleine Miller falou que foi em outras fontes desse mito e buscou esse nome Galateia. Mas de resto, a premissa dela é a mesma, assim. A Galateia ganha vida, e aí ela conta, a Madeleine Miller, na nota de autora dela, tem uma nota lá muito interessante, que é muito importante que vocês leiam, porque é uma novela, uma história curtinha, e tem a história da Madeleine Miller primeiro, depois tem a história original e depois tem a nota dela. Ela conta que quando ela teve a ideia para escrever Galateia, quando ela estava escrevendo Circe, e que ela leu esse mito, ela ficou assim bem chocada, porque assim, na história original, tá, a Galateia tem uma filha com o Pinho Leão, vive feliz pra sempre e tal, mas que na Madeleine Miller ela ficou pensando o quanto que nessa história essa mulher é tratada como objeto, né? Porque ela é uma estátua que ganha vida e a função dela tá ali para servir um homem que até então ela era solitário, sabe? E tava desiludido com as mulheres e achava as mulheres a pior coisa do mundo, sabe? Tem uma objetificação e uma criação de uma conduta que se deve esperar de uma mulher aí, que esse conto aborda. E a Madeleine Miller viu isso, pensou, falou, não, vou escrever a minha versão. E aí, na versão dela, tem até na capa do que tem na Storytel e no próprio audiolivro, eles falam isso. Imagino que deva ter no formato físico também, no e-book, um aviso de conteúdo sensível, gente. Porque por mais que essa seja, dos 3 livros da Madeleine Miller que eu li, né, Circe, A Canção de Aquiles e Galateia agora, esse seja o mais curto, né, ele é uma novela, é o mais pesado. Tá? Ele tem aviso de conteúdo sensível. Por quê? Pensa bem, a mulher é uma estátua, ela ganhou vida. O marido dela, na versão da Madeleine Miller, é escrotíssimo, tá? E escrotíssimo. Ele, lá pelas tantas, ele vira possessivo, ele fica com ciúme dela, então ele manda ela para uma casa de repouso, porque ele está com ciúme dela. E nessa casa de repouso, ela é obrigada a ficar sempre deitada, os médicos dão remédio para ela ficar dopada, só não dão remédio para ela quando ele vem, para que ele possa, né, ter relações com ela, relações que ela não está confortável em ter. Então, assim, é o livro, apesar de curto, é a história mais pesada da Madeleine Miller que eu li. Tá? Então, se você tem algum tipo de gatilho, não leia. Inclusive, se você tem algum tipo de gatilho com violência contra a mulher, acho que nem se isso você pode ler, tá? Vai ler A Canção de Aquiles, porque, né, melhor evitar, né, gente? Melhor evitar coisas que nos causem trauma, né? Vamos evitar. A gente não precisa ler pra sofrer nesse nível. E, assim, é pesadíssimo, tá? Mas é bem escrito, tá? Eu acho que, assim, é uma história que a Madeleine Miller, eu acho que já escreveu pretendendo que ela fosse mais curta exatamente por isso, sabe? Ela vai exatamente ao ponto. O final, né? A Galateia toma uma atitude que, assim, se a gente for trazer para contextos atuais em que mulheres são violentadas, talvez não seja o mais recomendado, mas na situação da Galateia era a única opção que ela tinha, tá? Não tinha, tipo, não tinha uma lei como a gente tem, né? E assim, ainda assim, a nossa lei ainda não consegue proteger tantas mulheres assim, né? Basta a gente olhar os casos. Assim, tem mês, tem semana aqui no telejornal da minha cidade que toda semana tem um caso de feminicídio, assim. Chegou uma hora que eu falei, não, eu não tô aguentando. Como é que a minha mãe? Eu falei, mãe, eu não tô aguentando mais caso de feminicídio no jornal, assim, né? Enfim, gente, é um livro para pensar sobre essas questões. De certo, eu acho que assim, por exemplo, em Circe tem isso também. Tem uma situação em que a Circe é abusada. A Madeleine Miller dá uma pecadinha em desenvolver a Circe a partir disso. Em Galateia não tem isso, tá? Eu acho que é visível o quanto que a escrita dela amadureceu. A Canção de Aquiles foi o primeiro livro dela, né? Mas foi pelo menos eu acho que foi o primeiro. Mas a ordem que eu li foi Circe, depois a Canção de Aquiles e depois Galateia. De A Canção de Aquiles para Circe, já é visível um amadurecimento na escrita dela. Para Galateia, então, nem se fala. Por mais que Galateia seja uma história mais curta, ela conseguiu evitar ir por algumas questões problemáticas que tem em Circe.
Por exemplo, então, assim, eu gostei. Se você não tem nenhum tipo de gatilho e você quer ou conhecer a autora ou já leu os outros 2 livros dela e gosta do estilo dela de usar histórias da mitologia para, né, fazer recontos de histórias de mitologia, é uma boa pedida. Aí, gente, eu acho que eu contei para vocês no take anterior que eu vi que tinha Heartstopper na história, até eu peguei para ler. Aí, depois de algumas páginas, ué, tem português de Portugal. Só que já era tarde, tá, gente? Eu já tava completamente encantada pela história. E aí eu segui lendo, tá? Eu terminei o primeiro volume hoje e já devo começar o próximo. Tem 4 lá, eu vou ler os 4 e vou assistir a série. É isso. Achei tudo de bom que todo mundo tava achando, tá? Super fofinho, quentinho no coração. E é isso, tá? Não me deem spoiler da série, tá? Senão eu vou ficar muito brava. Olá, vlog! Então, gente, hoje é sexta-feira, dia 14 de outubro. E o que aconteceu desde a última vez que falamos? No feriado, dia 12, eu assisti Lobisomem na Noite, o especial da Marvel. Assim, eu gostei muito, porque o filme tem referências claras aos filmes de monstro da Universal, né? Que eu acho que eu não me lembro de ter assistido nenhum, só desses mais recentes, que eu nem sei se são da Universal. Godzilla é da Universal, não é? Mas desses monstros mais antigos, né? Esses filmes mais clássicos do gênero terror. Mas é uma referência clara, a trechos que eu já vi por aí sendo exibidos na internet, na TV, enfim. Tem várias coisas de terror que eu consigo reconhecer, de outras coisas também. É em preto e branco, o que eu achei muito legal. Tem coisas assim bem interessantes que fogem ao padrão da escolha tradicional da Marvel, né? Que é, por exemplo, o fato do lobisomem, pelo menos aparentemente, parecer mais realista e ser maquiagem, de fato, né? Ao que parece, não é CGI, né? Que eles poderiam ter feito, né? A maquiagem tá toda muito bonita, o figurino, coisas muito vistosas e que chamam a atenção e que eu acho que foram aí um bom contraponto com o fato da gente ter um filme em preto e branco, sabe? Ele não deixa de ser vivo, vamos dizer assim, pela ausência de cor, sabe? Muito pelo contrário, ele tem outras características que chamam a atenção, assim. Algumas cenas de luta que eu achei bem interessantes. É uma dessas histórias que eu não sei se a Marvel vai fazer outras, assim, que vem de HQs, que eram Marvel apresenta... Eu vi um vídeo do Érico Borgo falando sobre isso. Se eu lembrar que vídeo eu vou deixar ele linkado na descrição, tá? Que ele fala sobre isso, assim, nessa série Marvel Presents, nas HQs, eles apresentaram, por exemplo, acho que os Guardiões da Galáxia, se eu não me engano, Thor, enfim, alguns personagens que hoje são muito importantes foram apresentados nessas HQs. E esse especial do lobisomem, ele é curto, né? Ele tem 1 hora, ele é um curta. E eu acho que ele vem realmente pra apresentar esses personagens. Eu acho que a Marvel não vai descartar esses personagens. Ele aparentemente parece mais uma coisa solta no universo, mas eu acho que o elenco tá todo muito bom pra Marvel dispensar isso, né? E agora com Blade vindo aí, eu acho que Lobisomem, Blade, o próprio Cavaleiro da Lua, sabe? Eu acho que fazer uma série só do Cavaleiro da Lua com uma temporada só, eu achei que foi pouco. Então, assim, eu acho que esses personagens que estão aí sendo apresentados, né, em um Lobisomem, eu acho que eles vão ser... vão aparecer mais pra frente. Assim, espero que apareçam, né? Porque essa saga do multiverso tá meio ainda, né, nebulosa pra gente. E a Marvel, de novo, fez, eu acho que é uma coisa, talvez, também pra falar de crítica, que a Marvel fez um negócio de 1 hora pra apresentar personagem, né?
Eu gostei, foi legal pelo clima, né? A gente tá em outubro, então tem tudo a ver. O timing foi perfeito. Mas eu fiquei com a sensação, tá? Ela é uma história. Lobisomem tem uma história fechada em si mesma. Então, mesmo se eles tiverem feito Lobisomem só solto no universo, ainda assim funciona muito bem. Mas eu senti falta de mais. O que eu tô querendo dizer com mais? Mais coisas no roteiro. Eles poderiam ter feito, ao invés de fazer um curta, ter feito um filme inteiro para o Disney Plus, mas que contasse mais da história dos personagens, da moça que é a caçadora, que eu esqueci o nome, Elsa. Da Elsa, da história, da relação dela ali com o pai dela, né? Ou, sei lá, com um take dela contando a história dela pra ele, resolveria o problema. E ele também, né? Eu acho que, tá, no momento tem uma revelação ali que eu acho que até pra história ter uma surpresa, né? Quando é revelado o que ele tá fazendo ali naquela caçada, né? Mas eu acho que a gente poderia ter visto um pouco mais da origem desse personagem. Porque a gente só vê eles chegando nessa caçada, que eles vão ter que. Os caçadores de monstros vão ter que competir por essa pedra de sangue que dá o poder pro caçador que morreu, né? O Bloodstone. Eu esqueci o primeiro nome dele, só gravei o sobrenome, gente, enfim. Eles vão competir por isso. E assim, todos esses personagens surgem na trama nesse momento. Ok, bem legal e pra história da trama funciona. Mas eu, como sou curiosa fusqueira, gostaria de saber mais, sabe? Mas eu gostei, tá? Apesar de ter ficado com a sensação de que começou no meio, porque a gente não conhece o protagonista antes, né? E que eu acho que eu, pelo menos, gostaria de saber um pouco mais dele, antes dele ter chegado naquele ponto ali da história. Mas assim, descartando isso é bom. Mas eu fiquei com a sensação de que começou do meio porque eu gosto de saber mais, sabe? E foi um personagem que eu achei interessante. A dinâmica do especial tá bem interessante também. O elenco é muito bom. Então eu fiquei querendo saber mais sobre o personagem, tá? De leituras, hoje eu terminei 2 audiobooks. Um que eu já tinha começado acho que ontem, que é O Gato que Amava Livros, que é, gente, basicamente um livro sobre um menino que o avô dele morreu e aí ele herda a livraria do avô dele. Um belo dia ele chega nessa livraria, até então ele vai embora morar com uma tia. Ele chega nessa livraria e tem um gato lá. Um gato que fala com ele. E aí esse gato leva ele para várias aventuras em labirintos, coisas que estão relacionadas a livros que estão correndo perigos. E aí os perigos são, tipo, um leitor que lê muitos, eu acho que 1000 livros por dia ou 100 livros. É um número, assim, bem fora do normal para se ler por dia, tá? Não estou exagerando. Lê super rápido, tá mais interessado em quantidade do que em qualidade. Um dono de livraria que vende livros só mais, assim, best-sellers, só tá interessado no lucro disso. E o outro é um leitor que gosta de resumir as coisas. Ele quer resumir as coisas para as pessoas e por isso ele corta os livros e resume. Para as pessoas não perderem tempo. E aí tem um episódio, uma parte muito engraçada que o protagonista pergunta para ele se ele não relê os livros dele. Falou que não, que é perda de tempo, que não sei o que. Então, assim, achei bem interessante que de um jeito bem diferente o autor vai meio que alfinetar várias coisas do mundo literário e do mercado editorial, gente, se vocês forem parar pra pensar. De um jeito até bem divertido e bem humorado. Diferente, sabe? Você consegue perceber as críticas que ele tá fazendo e é de um jeito muito diferente de se fazer críticas, sabe? Essa próprio uso desse gato falante, a história tem quase que um tom
meio que de fábula mesmo, né? Fábulas têm animais falantes, fábulas que vão ter morais da história, sabe? É bem esse o tom. Achei divertidinho. Confesso que ainda não pensei sobre a nota que eu vou dar para esse livro. Eu vi que ele tava lá na Storytel, eu falei, vou ouvir isso aqui, parece divertido. E assim, é bem divertido, né? E é um livro sobre livros. Então, se você está procurando aí um livro sobre livros, que tenha também um pouco de fantasia, de uma forma diferente, né? Esse livro pode ser uma ótima pedida. E aí, eu ouvi também hoje um audiobook de um conto do Bram Stoker, que é O Gigante Invisível. Acho que é esse o título, O Gigante Invisível. Que é exatamente sobre isso, tá? Um gigante invisível que vai chegar numa cidade e por ele ser invisível as pessoas não veem ele. Uma menina consegue ver ele de longe, meio que a forma dele assim. Tenta avisar para os moradores da cidade que ele está chegando e as pessoas não acreditam nela. E aí, por conta disso, essas pessoas vão sofrer as consequências da chegada desse gigante. É bem diferente, tá? Eu confesso que eu acho que eu tinha uma imagem do Bram Stoker, que é o mesmo autor de Drácula, um dos meus livros favoritos da vida, como um autor só de terror, e esse livro não tem nada de terror. Pode até ter um elemento ali meio que... Eu não sei se na época foi meio que a Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, sabe? Mas não, assim, ele é só uma história sobre um gigante que chega numa cidade e destrói tudo, sabe? E as pessoas não acreditam numa menina que viu ele, sabe? Bem diferente de Drácula. A começar que por Drácula é um romance epistolar. Tem um tom diferente, é mais direto, acho que por ser um conto também, achei divertido, tá? Não roubou no meu coração o lugar de Drácula, mas porque eu tava precisando ali na hora, que era uma história curta, pra eu ouvir enquanto eu tava fazendo uma outra coisa, foi bem legal, tá? Também estou lendo, mas ainda não terminei, o segundo volume de Heartstopper, em português de Portugal, tá? Nesse vlog eu acho que vocês já sabem dessa história, eu já falei sobre isso. Sigo lendo Mistborn também. E essa semana eu ainda não encostei em Tudo Eventual, tá? É isso, gente. Eu vou encerrar esse vlog por aqui, porque eu preciso editar ele. Eu já comecei a editar ele essa semana, mas eu preciso terminar de editar ele, porque ele sai amanhã, no caso hoje, quando vocês estão vendo, né, dia 15, que é o dia dos professores, então aproveito também para deixar um feliz dia dos professores para todos os professores que me acompanham, tá? E para os meus professores também, né, que já me deram aula e os que... Na verdade, todos já me deram aula, porque eu não tô fazendo mais aula, mas assim, para os professores que eu tenho contato atualmente, e que eu sei que alguns acompanham aqui o canal, feliz dia dos professores, tá? E é isso, tá, gente? Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Conta aqui embaixo nos comentários o que vocês leram nessas 2 primeiras semanas de outubro. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha ele para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. E não deixe de me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Se você for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando um dos links que também estão na descrição do vídeo. Comprando através desses links, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso. Assiste os 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. Tchauzinho! E a gente se vê, então, no próximo vídeo.